nosso texto dessa noite é Isaías 52, do 13 em diante, nós vamos até o final do 53. Eu quero fazer uma pergunta, pense, não responda, mas pense nas respostas. Quem é Jesus Cristo? Pense no mundo, o que as pessoas diriam diante dessa pergunta? Quem é Jesus Cristo para as pessoas no mundo? Talvez para alguns ele é um bom mestre, é um exemplo a ser seguido, é o ideal de ser humano, é alguém que dá palavras bonitas e amorosas para nós. Agora eu quero que você pense quem é Jesus para muitos evangélicos, entre aspas, da prosperidade. Esses que dizem que se você vier a Jesus, a sua vida só vai melhorar. Contrário do que a gente falou aqui, né? Mas de que você vai ter dinheiro, nunca vai ficar doente. Quem é Jesus para essas pessoas? Talvez uma moeda de troca. Talvez um nome místico, né? Em nome de Jesus, e aí tudo acontece. Mas a pergunta mais específica é quem é Jesus para você? Esse é o que mais importa. O texto que nós vamos estudar, de Isaías, ele nos ensina um pouco sobre quem é Jesus Cristo. O livro de Isaías, ele pode ser dividido em duas partes maiores. A primeira parte é de acusação. Isso nós vemos capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías. Porque o povo de Judá, que era o povo de Deus, ele ia ser punido por Deus porque estava em rebeldia contra Deus, como um filho que não obedece ao pai. Eles iam ser levados para o exílio babilônico. Os babilônios viriam e os levariam presos, cativos. Primeira parte de acusação. A segunda parte do livro é de consolação. Aí os capítulos 40 até 66, Deus vai dizendo que um dia ele iria libertar esse povo que estava preso, que iria preso na Babilônia e voltaria para Jerusalém. E depois disso, Deus ia enviar um homem, a quem ele chama de servo do Senhor, e esse homem ia ser um rei, ia ser o salvador de Israel e de todas as outras nações. Para a gente entender um pouquinho o contexto desse servo que Deus promete, olha o capítulo 42 de Isaías, versículo 1. Olha o que Deus diz nessa passagem. Aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Israel achava que ele era esse servo, que ele era esse que traria salvação. Mas Israel não entendia que ele mesmo era quem precisava de salvação. Então é alguém que Deus vai enviar, um só ser humano, que vai trazer alegria para as nações, que vai ter o Espírito de Deus para salvar os povos. Mas em toda a mensagem de Isaías, essa acusação e essa consolação em todo o livro, 66 capítulos, escritos na visão humana inutilmente. Porque ninguém deu ouvidos à mensagem de Isaías. Ele passou décadas pregando e nenhuma alma viva ouviu Isaías. Imagine isso. A gente às vezes reclama que ninguém, só um ou outro ouve o que a gente fala. Isaías, ninguém deu ouvidos para Isaías. Por que eles não deram ouvidos? Porque eles viviam numa época de prosperidade política. Era uma época em que eles não acreditavam que poderiam ser dominados por outros povos. Eles eram muito ricos, poderosos, eles conquistavam os seus inimigos, e por isso eles não davam ouvidos para o profeta. Porque eles não viam, além de acharem que eram muito bons e não iam ser derrotados nunca, eles não viam nenhuma necessidade de serem salvos. Então a ideia aqui é, para que nós precisamos de um Salvador, se nós não estamos perdidos? Estamos muito bem, obrigado. Para que precisamos de um Salvador? É interessante que hoje em dia as pessoas vivem nesse contexto. Vivem, apesar da crise, como se nada fosse acontecer com elas. E também vivem como se não estivessem perdidas. Você fala de Jesus como Salvador, a pessoa não entende, porque ela não acha que está perdida. Jesus é só acrescentado à vida dela para trazer bênçãos. Mas nesse texto que nós vamos estudar, Deus promete que vai enviar o seu servo, e ele diz qual vai ser essa missão. E essa missão do servo do Senhor, ela é descrita em 5 passos. Vamos para Isaías, capítulo 52, versículos 13 a 15. O primeiro passo da missão desse servo. Em outras palavras, Deus vai dizer, ele será exaltado por todos. Olha o que o texto diz. Isaías 52, de 13 a 15. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime.
Como tantos pasmaram à vista dele. O seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem. E a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado, e entenderão o que não haviam ouvido. Primeiro passo da missão do servo do Senhor: ele será exaltado por todos. Perceba no versículo 13 que Deus diz que esse servo, o servo dele, vai vir com prudência. Ele vai ser cauteloso, sábio. Mas ele também será exaltado e elevado. Ele vai ser erguido à mais alta posição e será muito sublime. Uma outra palavra que traz a ideia de muito exaltado. Só que tem uma explicação de como isso vai acontecer no versículo 14. Ele faz uma comparação. Olha o versículo 14. Da mesma forma com que muitos pasmaram, muitos se aterrorizaram por causa da sua aparência, do seu aspecto desfigurado, o aspecto destruído. Mais do que todos os homens, a comparação vem no versículo 15. Vai ser assim que as nações ficarão aterrorizadas, admiradas, espantadas quando o virem. E o versículo 15 ainda diz que os reis se calarão diante dele. Eles vão tapar a boca. E a razão, o versículo diz, é porque o que eles nunca puderam ver e ouvir, eles vão ver e vão entender. E eles vão perceber que esse Jesus, que foi morto, é Senhor da terra e do céu. Hoje nós sabemos que Jesus é o servo do Senhor. Nós conhecemos a história. O povo de Israel não vivia na época em que vivemos. Jesus já veio. E a palavra de Deus vai dizer que ele é exaltado e está acima de todos os homens. E que ele causou espanto na sua morte. Lembra do Salmo 22 que nós lemos no começo? Em que as pessoas passavam e tiravam sarro. Que dava para contar os ossos do seu corpo. Ele se sentia como se tivesse deslocado todos os ossos do seu corpo. As pessoas ficaram aterrorizadas quando viram Jesus morrendo. Mas também ficaram aterrorizadas quando viram ele ressuscitando. E quando entenderam a mensagem dele. Perceba que para aqueles que mataram Jesus, ele não era nada. Ele foi torturado, ele foi espancado, cuspido, zombado. E a situação de Jesus foi tão feia que todos ficaram espantados com a situação do rosto dele. Quem lembra do filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? É um dos piores filmes, assim, falando do sofrimento de Cristo, talvez um dos que mais retratam, de fato, o que ele sofreu. Mas se tiver com criança na sala, é melhor tirar, porque vai mostrar cada cena pesada, das costas sendo dilaceradas, do rosto ensanguentado. Aquilo trazia terror para as pessoas. Isaías está dizendo, da mesma maneira com que ele trouxe terror para quem via a sua crucificação, ele causou admiração quando ressuscitou. E um dia todos vão se prostrar diante dele. Da mesma forma com que Jesus foi humilhado, ele vai ser exaltado. A pergunta aqui para nós é, de que lado você está? De que lado você está? Será que você está do lado daqueles que vão se alegrar quando esse dia chegar? Ou será que você vai estar do lado daqueles que vão ter as bocas caladas, porque nunca entenderam, muito menos creram na mensagem dele? Você pode estar do lado, hoje, dos que já se prostram com alegria diante dele. Ou você pode estar do lado dos que vão se prostrar com lamento no último dia. Todos vão se prostrar, por vontade própria ou por coerção. Mesmo que as pessoas duvidem que isso vai acontecer, Deus dá a palavra dele de que um dia ele vai fazer o que é justo. E nesse dia todos vão se prostrar diante dele. Como eu falei, voluntariamente ou contra a sua vontade. A pergunta aqui, mais uma, é: você já reconheceu que Jesus Cristo é superior a todas as coisas? Que a morte de Jesus foi espantosa, mas mais espantosa do que a morte dele é você poder entender a palavra de Jesus. No Natal nem tanto, mas na Páscoa se mostra muito a morte de Jesus.
Mais espanto do que ver a morte deve ser poder compreender as Escrituras, ouvir e conseguir compreender o que ele diz. Nem todos conseguem. Será que nós ficamos mais espantados com a morte do que com as palavras de Cristo? A mensagem de Isaías é: você precisa se render ao servo do Senhor, que é Jesus Cristo. O segundo passo da missão do servo, então, primeiro é que ele vai ser exaltado acima de todos. O segundo é que ele será rejeitado pelo seu povo. Olha que aparente contradição. Olha os versículos 1 até 3 do capítulo 53. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. O segundo passo da missão do servo do Senhor é que ele seria rejeitado pelo seu povo. Olha o versículo 1. É Deus quem está falando. E Deus faz duas perguntas para o seu servo. Agora imagina Deus diante daquele homem a quem ele enviaria. A primeira pergunta é: quem creu na nossa pregação? Quem creu naquilo que você falou, meu servo? E a segunda é: a quem foi manifestado o braço do Senhor? Ou seja, a quem foi revelado a força que o Senhor tem? Lá em Marcos 9:7, Deus vai dizer sobre Jesus o seguinte, vocês conhecem bem essa frase: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus diz isso aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus. Ou seja, Jesus foi a própria pregação de Deus. Ouçam a ele, porque eu o enviei. Não só isso, mas Cristo também foi a demonstração do poder de Deus. Lá em João 5,36, olha o que ele disse: as obras ou os milagres que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. Então, em outras palavras, Jesus ele não só é a pregação de Deus, mas ele também é o poder de Deus na terra. E as duas perguntas, elas estão numa forma retórica. Quem sabe o que é uma pergunta retórica? Muitas das minhas perguntas são assim. São perguntas em que você já está dando a resposta. A resposta está implícita. Está clara ali. As duas perguntas é: quem creu? A resposta é: ninguém creu. A pergunta é: quem viu a força do Senhor? A resposta é: ninguém viu. Ninguém está nem aí para esse Senhor. E aí, você vê no versículo 2 que agora quem fala é o povo de Deus. E eles dizem: o seu servo, ele foi subindo, ele foi crescendo como um renovo. Sabe o que é renovo? É uma palavra que pode ser usada tanto para uma criança de peito, um bebezinho ainda, ou como uma plantinha nova que acabou de surgir da terra. Como um brotinho. Esse servo, ele veio a esse mundo como um ser dependente e carente de outros. E ele foi crescendo como um renovo diante de Deus e como raiz de uma terra seca. Pense numa raiz em uma terra seca. Quem gosta de plantar numa terra onde não dá chuva? Ninguém. Terra seca é uma terra desprezada. Poucas pessoas acreditam na terra seca. Esse servo ele veio como ser humano humilde e foi crescendo desprezado pelos outros. E perceba que o texto vai dizer no versículo 2 que ele não era belo e ele não tinha nada que lhe chamasse a atenção. As fotos de Jesus que a gente vê na mídia é um Jesus com o rosto rosado, meio até efeminado em muitas vezes, mas um rosto até belo, bonito. Tem até a série lá de zumbi, o The Walking Dead lá, que eles colocaram o Jesus deles, que é um Jesus bonitão, um olho verde. Mas olha o que Isaías está falando a respeito desse Jesus. Ele vai ser feio. Não tem nada que nos atraia nele. Mas o versículo 3 ainda vai dizer que não só não sendo belo, ele também foi desprezado, tratado com desdém. E perceba, o mais rejeitado dentre os homens. O texto vai chamar ele de homem de dores, homem de tristezas. Imagine alguém te chamar,
tem um irmão que sempre chama, quando me vê, ele me chama, ô abençoado. É um bom apelido, né? Abençoado por Deus, legal. Mas imagine você ter esse apelido. Ô homem de dores. Ô mulher de dores. Esse era o apelido do servo do Senhor. O apelido de Jesus Cristo. O texto diz: alguém que é experimentado no sofrimento, sabe o que é sofrer. Sabe o que o texto está dizendo? Se há alguém que sabe o que é ser desprezado e humilhado, que sabe o que é sofrimento, esse alguém é Jesus Cristo. Sabe as pessoas que dizem, mas você não sabe o que eu estou passando. Alguém pode dizer, eu sei muito bem o que você está passando. Quem é esse alguém? O homem de dores, Jesus Cristo. O texto termina dizendo que dele o seu povo não fez nenhum caso, não deu importância nenhuma para Jesus. Perceba que o servo do Senhor, ele veio para salvar o povo de Israel, mas o povo de Israel o rejeitou. Ninguém deu ouvidos à pregação dele, ninguém reconheceu que ele era de fato enviado de Deus. E você percebe que apesar de ser o rei dos reis, Jesus se humilha para vir a esse mundo. A humilhação de Jesus não é na cruz, em primeiro lugar. Antes disso, a humilhação de Jesus é se fazer homem. O Criador se fez criatura. Ele abre mão da sua glória para salvar nós, pecadores. E apesar disso, o próprio povo dele não ouviu ele. O próprio povo o matou, o assassinou. Ele foi humilhado, ele foi traído e ele foi ignorado. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Por mim e por você, o Criador se fez criatura. Mas mesmo assim, os seus o rejeitam. E isso continua a acontecer até hoje. Homens rejeitam a Jesus porque Jesus não representa riquezas. Jesus não representa status, reputação, altas posições, satisfação dos próprios prazeres. É o contrário, né? Se você segue Jesus, você começa a se privar de coisas que você gostava, mas que eram pecaminosas. Talvez você vai começar a perder dinheiro porque vai ter que ser honesto em vez de desonesto. Talvez vai perder amizades porque essas pessoas não suportam mais alguém que faz o certo. As pessoas continuam rejeitando Jesus. Sim ou não? Sim. A pergunta é, eu tenho reconhecido o sacrifício de Cristo por mim? Porque ouvir Jesus significa ouvir a Deus. Ele é o poder de Deus. Será que eu dou ouvidos a esse servo do Senhor? Será que eu reconheço que ele representa a força e o poder de Deus para mudar uma vida, para transformar uma história? Não há vida longe do Rei enviado por Deus, que é Jesus Cristo. Se você rejeita Jesus Cristo, você está rejeitando o próprio Deus que o enviou. Se você chega para alguém e diz, Deus, 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 a pessoa quer ouvir de Deus. Não é assim? Mas fala de Jesus, para você ver qual é a reação. Não, isso é exclusivismo, Jesus não é o único caminho para Deus. Jesus as pessoas não querem ouvir muito. Se você não ouvir Jesus, você não ouve a Deus. Não seja como o povo de Israel, que rejeitou a salvação de Deus. Segundo passo, ele será rejeitado, seria rejeitado pelo seu povo. O terceiro passo da missão do servo do Senhor, versículos 4 a 6, é que ele sofreria em nosso lugar. Olha o que o texto diz, versículos 4 até 6. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o considerávamos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Terceiro passo da missão do servo do Senhor é que ele sofreu em nosso lugar. Perceba o versículo 4 que diz que mesmo sendo exaltado, mesmo representando a Deus, o servo do Senhor sofreu. Mas a pergunta é por que ele sofre? O versículo 4 vai dizer, ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças e as nossas dores ou os nossos sofrimentos.
Mas perceba que o versículo 4 ainda diz no finalzinho que enquanto ele fazia isso, nós só achávamos que ele sofria como oprimido de Deus, como um castigo de Deus. Imagine nós diante de Jesus na cruz, vendo ele sofrendo tanto, dizendo ser o Filho de Deus. Provavelmente teríamos a mesma reação que todos os seus algozes tiveram. Mas por que ele está sofrendo tanto? Esse cara fez alguma coisa errada contra Deus, para estar sofrendo desse jeito. É isso que aquelas pessoas pensavam. Mas o versículo 5 diz, por que ele foi ferido? Ele foi ferido, ele foi traspassado, perfurado, atravessado, por causa das nossas transgressões. A palavra transgressão é rebelião contra Deus. Ele foi esmagado daquele jeito por causa dos nossos pecados, das nossas rebeliões contra Deus. Não só isso, mas o versículo 5 ainda diz, ele foi moído. Pensa na carne moída. Justamente foi assim que ficou a sua carne. Pelas nossas maldades, pela nossa iniquidade, pela nossa culpa. O castigo ou a disciplina que nos traz a paz estava sobre suas costas, sobre ele. E pelos seus sofrimentos, pelas suas pisaduras, suas feridas, nós somos sarados, curados. Ou seja, o sofrimento de Jesus foi por nossa causa. Ele toma sobre si o castigo que nós deveríamos receber, para nos dar a paz com Deus. E o versículo 6 diz por quê? Porque nós andávamos desgarrados, e aqui eu quero que você pense na sua vida, antes de ouvir falar de Jesus. Antes de crer em Jesus. Uma ovelha sem pastor é perdida. Ela não sabe para onde vai. Ela não encontra descanso, segurança, paz, consolo. Mas ele diz, mas apesar de estarmos perdidos como ovelhas, o Senhor fez cair sobre ele, o seu servo, a maldade de todos nós. A nossa culpa foi diante dele, foi nas suas costas, descarregada. Então o sofrimento do servo do Senhor não foi porque ele era culpado de algo. Pelo contrário, ele era inocente. Mas na cruz, Jesus tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. Jesus recebeu a ira de Deus contra os nossos pecados. Por isso que na cruz, lembra daquela expressão de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus disse aquilo? Porque na cruz, Jesus está sendo desamparado por Deus, porque sobre ele estão os nossos pecados. Essa frase, Deus meu, por que me desamparaste, é a frase que mais vai ser, que mais descreve o que vai ser o inferno. Total desamparo de Deus, sem esperança. Uma vida longe do Criador. Naquele momento, toda a ira de Deus contra o nosso pecado estava depositada em Jesus. E nós é quem merecemos essa ira. Essa justiça contra o pecado. Porque nós somos pecadores. O sofrimento de Cristo não foi um castigo de Deus contra ele, mas foi uma substituição de mim e de você. Primeiro, o seu castigo foi em nosso lugar. Segundo, foi para nos dar a paz. E terceiro, foi para nos resgatar. A pergunta agora é, como eu vivo diante dessa realidade? Só quem aceita e quem crê nesse sacrifício está livre do castigo de Deus contra o pecado. Porque se a pessoa não deposita a sua esperança na pessoa de Jesus Cristo, que é o seu substituto na cruz, sobre essa pessoa repousa a ira de Deus. E isso que Jesus sofreu é só o princípio do que essa pessoa vai sofrer no inferno. É por causa do sacrifício de Jesus, como diz Romanos 5:1, que nós temos paz com Deus. E é por isso que a nossa vida deve ser vivida para Ele. Isso significa que todas as vezes que nós preferimos o pecado do que a Deus, nós estamos jogando no lixo o sacrifício de Cristo por nós. O pecado, ele é rebelião contra Deus. E nós nascemos rebeldes. E só Jesus pode nos livrar disso. De novo, eu quero perguntar, de que lado você está? Você está do lado daqueles que tiveram o seu castigo substituído pelo castigo de Jesus? Ou do lado dos que estão esperando o castigo de Deus, vivendo da sua maneira?
Quarto passo da missão do servo do Senhor, nós encontramos versículos 7 até 9. Ele morreria voluntariamente por nós. Olha o que o texto diz. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor. E a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Quarto passo da missão do servo do Senhor é que a sua morte seria voluntária. Perceba que Isaías diz no versículo 7 que esse servo ele ficou em silêncio em todo o seu sofrimento. Primeiro, como um cordeiro levado ao matadouro. Quem já viu um cordeiro sendo levado para o matadouro? Ninguém? Ou a segunda ilustração, uma ovelha sendo tosqueada. Já? Não. Tosqueada é ser tirado o pelo. O cordeiro, em momento nenhum ele abre a boca. É diferente do porco, né? O porco você vai matar, se você não desmaiar o bicho, ele vai gritar até a última gota de sangue dele derramada. O cordeiro não, ele vai quietinho. E a ovelha, quando é tosqueada, é mais fantástico ainda. Você chega na ovelha, liga a maquininha ou a lâmina e vai tirando a lã dela, ela fica quietinha. Não se mexe, não dá coice e só fica te olhando. E você pode ver, em alguns casos, a lágrima dela escorrendo no olho. Mas ela não berra, ela fica ali. Isaías está dizendo: o servo do Senhor se entregou à morte e não abriu a boca. Pense nisso. Ele não disse nada, o versículo 8 vai dizer, diante da injustiça da condenação dele. Jesus não foi condenado justamente. Foi condenado injustamente. Falsas testemunhas o acusaram. Ninguém tinha provas nenhuma contra ele. Ele foi levado por juízo opressor, diz o texto. Mateus 27:12, olha o que diz a respeito de Jesus. Ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Chega um momento em que Herodes pergunta: você não vai falar nada a seu respeito? E ele diz: não vou me defender. É interessante, a expressão aqui que Isaías usa, quem considerou sua descendência, pode significar quem podia imaginar que tudo isso era para morrer em lugar do seu povo. Ele foi ferido pelo pecado do povo e não por um erro seu. E perceba que se Jesus abrisse a boca em qualquer momento, ele ia ser absolvido do seu crime. Porque ele não tinha nenhum. Mas por que ele não abriu a boca? O versículo 9 diz que mesmo sendo morto ao lado de ímpios, de perversos, lembra dos 2 ladrões na cruz? Eles mereciam aquela morte, Jesus não. Mas o servo do Senhor foi sepultado como rico. E isso porque ele nunca fez crueldade e injustiça nenhuma. E nenhuma culpa se achou nas suas palavras. Jesus nunca pecou e morreu como pecador. Sabe ao que Isaías está se referindo aqui? Profetizando 900 anos antes de Cristo. De que haveria um homem chamado, nós sabemos pelo Evangelho, em Marcos 15 vai dizer, José de Arimateia. Esse homem era rico, discípulo de Jesus. Ele foi pedir o corpo de Jesus depois de ter sido tirado da cruz. E sepultou Jesus na sua própria cova particular. Ele morreu com bandidos, mas foi sepultado como rico. Mesmo não tendo onde cair morto. Fantástico, né? A profecia sendo cumprida. Eu queria que você percebesse que ninguém obrigou Jesus a morrer por nós. Uma coisa é alguém apontar uma arma para a tua cabeça e dizer: vai lá e se mata por mim. Se você não morrer aqui, eu vou morrer lá. Então, outra coisa é dizer: vai lá e se mata por mim. E você voluntariamente ir. Deus disse: sacrifique-se em lugar dos homens. E Jesus disse: eu vou. Mas em momento nenhum ele abre a boca. Ele fez isso por obediência a Deus e por amor a nós. Em submissão à sua tarefa. Lembra da frase de Jesus? Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Se possível, afaste de mim esse cálice.
Mas não seja o que eu penso. Eu vou fazer a tua vontade, Deus. O servo bebeu o cálice da ira do Pai para nos salvar. Foi isso que Jesus disse lá em João 10. Olha o que ele diz, versículos 17 a 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, ninguém vai me matar. Eu vou me entregar à morte. Fantástico, né? Imagina, lembra os guardas chegando para prendê-lo? Pedro saca a espada, arranca a orelha de um guarda e fala, estamos prontos para lutar por Jesus. Ele fala, não, chegou a minha hora. Pode guardar. Jesus vai lá e cola a orelha do camarada, volta, faz um milagre. Guarda a sua espada. E ele se entrega. Por que ele fez isso? Por amor. Romanos 5 vai dizer assim, ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não foram os homens que mataram Jesus. Foi Ele quem se entregou à morte para nos salvar dos nossos pecados. A pergunta é como nós retribuímos esse amor? Será que nós estamos dispostos a morrer por Jesus? Mas eu quero fazer uma pergunta mais profunda do que essa. Será que estamos dispostos a viver por Jesus? Porque morrer, qualquer um diz, né? Igual Pedro. Eu vou morrer se for preciso. Mas e viver por Cristo? Dia após dia. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, 14, que o amor de Cristo é o que nos constrange e nos motiva a morrer para nós mesmos. Porque Ele morreu por nós. Logo, todos morreram para o pecado. Em quinto lugar e último, quinto passo da missão do servo do Senhor, é que ele colheria o fruto do seu trabalho. Olha os versículos 10 até 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos. Porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. O quinto passo da missão do servo do Senhor é que ele colheria o fruto, e hoje colhe o fruto do seu trabalho. Versículo 10, perceba que mesmo que Jesus tenha sido morto pelos homens, essa foi a vontade do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quando Deus ver a oferta do seu servo, o texto diz, pelo pecado, a sua alma e todo o seu ser prolongará os seus dias, lhe dará uma vida perpétua. Aqui Isaías está falando a respeito da ressurreição de Cristo. Quando Deus ver que ele morreu pelos pecadores, Deus o ressuscitará. E agora a vontade de Deus prosperará, terá sucesso em suas mãos. Tudo que Deus designou vai ser cumprido em Cristo. Versículo 11, Jesus, olha que interessante. Ele verá todo o seu esforço, o resultado de toda a sua obra, e ele ficará satisfeito com isso. Por isso hoje Jesus não está triste, chorando as pitangas, sofrendo como a gente vê nos filmes e nas imagens. Jesus está satisfeito. Por quê? Por ser justo, ele justificou a muitos. Ele tornou pecadores justos. Lembra que a gente estudou sobre justificação pela fé? Ele pegou pecadores miseráveis, dignos de condenação, e tirou deles a culpa pelo pecado.
e colocou sobre eles a sua capa de justiça. Quando Deus os vê, Deus vê Cristo. Se você crê em Jesus, Deus vê em você não mais um pecador merecedor do inferno, mas um pecador perdoado, santo como Jesus é. Isso é graça. O texto, versículo 11, vai dizer que isso só pôde ser possível porque ele levou sobre si as iniquidades dessas pessoas. Aqui o juiz toma o lugar do criminoso. Imagina isso. O juiz tomando o lugar do réu. Você é o culpado, mas eu vou pagar a pena por você. É isso que Jesus está fazendo. E a morte e a ressurreição de Jesus tira de diante de Deus os nossos pecados e coloca sobre nós a justiça do próprio Jesus. E o versículo 11 termina dizendo que é por causa da obra completa do servo que Deus vai dar para ele uma grande recompensa, uma porção com os grandes. E ele, Jesus, vai repartir os despojos com os seus. Lembra que despojo era a recompensa da guerra. Era aquilo que os guerreiros recolhiam do povo conquistado. Então, o ouro, as pedras preciosas, as armas, enfim. Isso era chamado de despojo, era a recompensa da batalha. Isaías está dizendo, Deus vai dar uma herança para o seu servo. E esse servo vai dividir essa herança com os seus. Mas perceba, nós não batalhamos. Ele foi o único que batalhou. Ele ganhou a recompensa, mas ele divide conosco. Isso porque ele morreu, mas levando o pecado de muitos. E assim, olha a palavrinha, o versículo termina dizendo: intercedeu pelos transgressores. Ele interveio em favor dos rebeldes. Deus aceitou o sacrifício do seu servo por nós. E agora nós podemos chegar até Deus e permanecer na presença de Deus, porque Jesus já intercede por nós diante dele. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus 10, perceba os versículos 19 e 22, olha o que ele diz. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, o seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Isso significa que nós não precisamos mais de mediação para chegar até Deus. Jesus é essa mediação. Então não é a oração do pastor, do papa, do padre, seja quem for, que faz Deus te ouvir. É Jesus Cristo quem faz Deus te ouvir. E por isso você pode ter um relacionamento vivo com Deus, porque Jesus é essa ponte entre o homem pecador e o Deus Santo. Essa é a única forma de sermos aceitos por Deus. É se nós tomarmos parte na obra do Filho dele. Só por causa do sacrifício dele nós temos perdão. Não são as nossas boas obras, mas são as boas obras de Cristo que nos salvam. E essa intercessão, ela vem só pela fé em Cristo. Por isso, um desafio para nós é não tentarmos sermos aceitos por Deus pelas nossas boas obras, mas depositar a nossa confiança e esperança de salvação na obra de Jesus Cristo, pois é ela que Deus aceita. Duas lições para concluir. A primeira lição é que o servo do Senhor é Jesus Cristo. Mesmo sendo Deus, ele se fez homem. Ele sofreu e morreu voluntariamente no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser aceitos pelo Pai. Deus ressuscitou Jesus como uma forma de aceitar esse sacrifício por nós. Mas para isso é necessário crer em Jesus. Você precisa depositar a tua confiança nele. A segunda lição é que a morte de Cristo na cruz foi para nos substituir. Deus derramou sobre Jesus a ira justa contra o pecado. A ira que estava sobre nós. Isso significa que se você crê em Jesus, já não mais a ira de Deus está sobre você. Isso significa que você é amado por Deus. Mas se você não crê em Jesus, então a ira de Deus ainda está sobre você. Como nós vimos no domingo. A ira de Deus está sobre os homens. E essa ira um dia vai ser derramada depois que você morrer. E vai ser na condenação ao inferno. Por isso,
O desafio final é: não deixe a prosperidade e a aparente paz que o nosso mundo prega, principalmente no Natal. No Natal é um tempo de paz, de amor, de confraternização. Tá tudo bem, a gente pode se relacionar, mesmo que você não creia em nada. Deus te abençoe. Deus só pode abençoar se a pessoa se render a Cristo. Não permita que essa época de Natal te iluda dos seus pecados. Se você não crê em Jesus, você está perdido por causa deles. E só o sacrifício de Jesus pode te salvar. E se você já é alcançado por esse sacrifício, já é um crente ou uma crente no Senhor Jesus, ouça a voz do seu pastor. Viva para Ele como Ele morreu por você. Não esteja disposto ou disposta só a dizer: eu vou morrer por Jesus se for preciso. Mas a dizer: eu vou viver por Ele. E isso é necessário. É o que Ele exige de mim. Amém?